Ó, vamos continuar conversando? Você sabe, né, que os alimentos são importantes para a nutrição do nosso corpo. Para os atletas, por exemplo, principalmente para alto rendimento, o cuidado com a dieta é essencial, pois o gasto energético elevado e a demanda calórica consumida precisa estar de acordo para que eles tenham uma boa performance. Mantenham o peso adequado e preservem a musculatura. Sendo assim, existem algumas estratégias nutricionais que, quando bem aplicadas, fazem diferença no desempenho e manutenção da saúde dos atletas e também da sua, por que não? Para falar sobre isso, a gente conversa com ela, com a médica nutróloga, a doutora Natália Danelli. Ná, seja muito bem-vinda à nossa casa mais uma vez. Obrigada, é um prazer imenso toda vez ser recebido com tanto carinho aqui. Hoje vamos falar de um tema super bacana, aproveitar aí a Copa, né? É, que tem muita gente falando assim, quer saber, acho que eu quero voltar a jogar futebol, porque tem muita gente que pensa isso, né? É, com certeza. Ah, eu quero voltar a fazer alguma essa vontade, coisa, né? O futebol dá essa vontade, principalmente nessa época que é apaixonante a Copa do Mundo, né? Mesmo quem não gosta de futebol. Aqui, assim, o nosso trabalho, o meu do Léo e o meu principalmente, que é de experimentar física. E o que a gente tem que comentar antes? Boa. Bom, então vamos começar falando, né? Lembrando que aqui a gente vai pegar o exemplo dos jogadores de futebol, mas serve para qualquer atleta de alta performance ou até para quem está começando uma atividade física, tá? Então a gente sempre pensa, antes dos treinos ou antes dessas competições, aumentar a quantidade de carboidrato, né, das refeições, para garantir essa energia rápida, tá? Então a gente pode dar o exemplo aí, o macarrão, o arroz, a beterraba, que é um alimento assim maravilhoso para ser consumido antes do treino, tá? Porque ele é rico em nitrato, tá? Que vai ser um precursor do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Então vai garantir que o nosso músculo receba um aporte maior de sangue durante a atividade física. Isso, né, é super importante aí para manter o rendimento do atleta, tá? Por isso que a gente vê que às vezes as veias, né, dos atletas ficam bem vasculadas, né? Aquelas veionas. Exatamente. Até porque eles também têm um teor de gordura no corpo muito baixo, né? Então, assim, nas refeições antes do treino, antes do jogo, é essencial aumentar o aporte de calorias, né, através dos carboidratos. O consumo de gordura é muito baixo e a proteína, ela vai estar numa quantidade moderada. Por quê? Porque é um alimento de mais difícil digestão. Então, a gente não pode deixar o trato gastrointestinal dele pesado, senão isso vai também impactar no rendimento dele, tá? E isso a gente está falando das refeições de até 3, 4 horas antes dos treinos. Tá. Aí, no caso do pré-treino ali, 1 hora antes, aí normalmente a gente vai fazer um lanchinho, tá? Uma quantidade mínima, mas que vai garantir uma alta absorção. E aí, normalmente, a gente utiliza a banana, o mel, tá? Que vão ter, assim, uma quantidade, né, de carboidrato importante. E a gente entra com os suplementos, né? Os suplementos, eles não são alimentos, eles não substituem a refeição, a importância da refeição, mas eles vêm para agregar. Então, aí dentro dos suplementos, o que a gente mais utiliza são os carboidratos de rápida absorção, tá? Nós temos aqui o exemplo da maltodestrina e da palatinose. Qual que é a diferença deles? Então, a malto, eu sempre lembro de alto, né? Ela tem uma absorção muito rápida, tá? E a palatinose, ela já tem uma absorção mais lenta. Então, o que isso significa? Tá? A palatinose, geralmente, a gente vai indicar para um atleta de endurance, uma pessoa, por exemplo, que vai fazer um crossfit. Né? Ele quer manter... Eu ia te perguntar exatamente isso. Se tem diferença de um esporte para o outro. Com certeza. Porque eu vi, por exemplo, uma pesquisa uma vez, uma reportagem, que o Michael Phelps, que é aquele nadador super famoso, ele consumia quase 10 mil calorias por dia. Tudo vai depender do organismo daquele indivíduo, né? Então, o peso daquela pessoa, o objetivo, né? A intensidade daquele treino que ela está fazendo. O metabolismo. Né? Então, tudo isso é calculado individualmente. Por isso que isso tudo que a gente está falando não exclui a importância de um acompanhamento profissional, tá? De um médico, de uma nutricionista. Mas, em termos gerais, o que a gente mais vê, né, nos atletas é a utilização da malto, então, dessa rápida absorção, que aí vai ser, por exemplo, nos 30 minutinhos antes de um campeonato de uma longa duração, por exemplo, uma partida de futebol. O atleta vai ficar 90 minutos ali, correndo, se exercitando, dependendo da posição que ele ocupa no campo, corre 10 quilômetros por jogo, gente. Bastante. É muita coisa.
coisa, né? Então, a gente precisa garantir que ele tenha esse aporte de energia. Então, isso vai ser utilizado nos 30 minutinhos antes e durante o treino também. A cada 1 hora e meia que o atleta, né, desempenha ali, ele precisa repor. Daí a gente repõe como? Com os gelzinhos, tá? Então, o carbogel, que é muito utilizado principalmente por maratonista, ciclista, triatleta, né? Porque é fácil, tá ali no bolso, ele abre e absorve e tem uma alta absorção. Então, tem uma quantidade grande, né, de carboidrato ali, tá? E a palatinose, ela por ser uma absorção mais lenta, então ela é utilizada geralmente 1 hora e meia antes e por esses atletas que precisam manter por mais tempo o rendimento. Então, também é utilizada no caso dos jogadores, dos maratonistas, né? Mas o que eles usam durante a prova é a palatinose, aquela que tem que ter o pico rápido. Boa, legal. Tá? E depois? Bom, aí depois do treino, depois de uma competição, a gente vai precisar garantir o reabastecimento da nossa energia, né? Então, principalmente nas 2 horas após um treino, um jogo, alguma coisa assim, a gente vai aumentar a quantidade de carboidrato e aí as proteínas são muito bem-vindas, tá? Porque principalmente um jogador vai ter um desgaste muscular ali muito intenso, né? Então, para evitar a lesão, para evitar que ele tenha alguma complicação, aí a gente utiliza as proteínas, tá? Então, aí pode ser a carne, o frango, os ovos, né? Elas também são usadas antes, mas uma quantidade menor, como eu expliquei. Aí no pós vem uma quantidade maior e aí normalmente a gente acaba utilizando a suplementação também, porque é difícil comer aquela quantidade grande, né? Então aí a gente utiliza as proteínas, que podem ser a base do whey, né? Do soro do leite, pode ser uma proteína vegetal, no caso de um paciente vegetariano, né? Ou, enfim, algum até de peptídeo de colágeno. A gente tem hoje já várias opções de proteína dessa suplementação, porque em uma dose vai ter 20, 25 gramas de proteína, né? Quanto que a gente precisa comer, às vezes, de um alimento para bem menor, né? O bater alimento isso, é menor, né? bem menos. Exatamente. Tem que comer muito, vamos dizer assim, comer né? muito. Para poder chegar. Exatamente. E, às vezes, quando a gente fala que tem alguns atletas ou algumas pessoas que começam a fazer atividade física e fazem de manhã em jejum, tem algum perigo? Olha, perigo eu não falo, tá? Mas eu acho que tudo vai depender do objetivo daquele paciente. Então, se ele está querendo ganhar massa muscular, eu particularmente não indico que ele faça uma musculação em jejum. Mas, às vezes, um cardio, um curto período ali, não vai ter problema, desde que ele recupere, faça uma refeição bem assim, composta, né, assim, no pós-treino e faça a musculação, aí a musculação sem jejum. Tá? Porque aí, senão, realmente cai o rendimento, ele não vai ter força para pegar a carga e se não tem força, não aumenta a carga, não hipertrofia. Porque daí a gente faz e o corpo não vai absorver nada. Exatamente. E aí tem alguns alimentos que eu separei aqui que estão na coluna do meio, por quê? Porque eles tanto servem para antes como para depois. E no caso dos suplementos, a mesma coisa. Eu coloquei aqui a creatina, tá? Muitas pessoas têm dúvida da creatina. A creatina é super segura, tá? É assim, um suplemento que tem muito estudo científico, tá? Não prejudica a função renal, pode ser utilizada, só que, claro, com uma indicação. E por que eu tô falando da creatina? Porque principalmente para esses pacientes ou atletas que estão em busca de hipertrofia, a creatina é um suplemento super importante, tá? Então, ele é uma base de aminoácidos que ajuda o músculo a reter mais líquido, aumentar a massa muscular, isso aumenta o rendimento, a performance. Então, não é que a creatina sozinha faça a pessoa ganhar músculo. Tem que treinar, tem que comer bem, tá? Mas associada a esses hábitos, vai potencializar o efeito. Então, o paciente, né, quem está treinando, vai conseguir aumentar a carga, a repetição, consequentemente hipertrofiar. E não tem um horário para ser consumido, tá? Não tem. Qualquer horário. Isso Pode é ser à legal. noite, Creatina de pode manhã. ser em qualquer horário do dia, só que precisa ser de uso diário. O que vai garantir a eficácia é a longo prazo, tá? Então tem que ser de uso diário. Alguns estudos sugerem que quando é absorvido com um carboidrato, por exemplo, uma bebida açucarada junto, é melhor do que somente com água, porque direciona
funciona mais para o músculo, tá? Tipo um suco de uva. Exato. Ou uma bebida isotônica, ou mesmo a palatinose, né? Que às vezes a gente também tem, né, em águas aí, digamos assim, que dá para acrescentar. Então a gente aumenta a absorção consumindo com carboidrato. Que legal. Temos uma Vamos perguntinha lá. para você no WhatsApp. Amora de São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber qual a melhor nutrição para atletas diabéticos tipo 1. Obrigado pra pela você, pergunta. Amora. Então, assim, o paciente diabético, a gente só tem que tomar cuidado com os alimentos de alto índice glicêmico, que são aqueles que fazem o pico de açúcar muito rápido, consequentemente um pico de insulina muito alto e que pode causar aí um mal-estar, né, depois uma queda muito brusca, causando uma hipoglicemia. Então, a gente normalmente não indica o excesso dos alimentos de alto índice glicêmico e nem a maltodestrina, porque ela vai aumentar muito. A palatinose já é mais segura para o paciente diabético, tá? Mas só vai ser indicado realmente para aquele que vai fazer uma competição de muito tempo, alto rendimento, tá? Então, o diabético, na verdade, ele vai seguir o plano alimentar que a nutricionista já segue normalmente, só tomando cuidado com o excesso de carboidrato. E aí é sempre importante fazer o ajuste, né? Se utiliza a insulina, no caso, né, do diabético tipo 1, vai ter que fazer a monitorização durante o treino para saber se precisa aplicar. É isso. Porque isso também pode acontecer no meio do treino pelo pode esforço, acontecer pelo né? esforço, exatamente, porque você aumenta a necessidade do organismo e aí, né, pode passar mal. E por isso que precisa ter alguma coisinha, às vezes, na bolsa para mastigar. Por isso que é sempre recomendado ter alguma coisinha de rápida absorção para esses momentos, né, de que o açúcar do sangue cai muito rapidamente. E o grão de bico? Você colocou o grão de bico, qual que é a finalidade do grão de bico? Na verdade, o grão de bico, a lentilha, né, eles são opções de uma proteína, por exemplo, que a gente pode consumir antes do treino, que é mais rápido da digestão do que a carne, tá? Sim. Pode ser consumida no pós-treino também. Então, na verdade, tudo vai depender, né, da quantidade que a gente vai colocar e do objetivo do paciente, né? Mas pode ser uma opção aí para completar a quantidade de proteína na refeição. Legal, Boa. muito bom. Pensando que quando a gente está falando de atleta, né, a gente não está falando de pessoas que querem emagrecer, é Não. uma coisa diferente. Completamente diferente. Aqui nós estamos falando de alta performance, de rendimento, mas para você que quer emagrecer também, né? Eu acho que dá para pegar essas dicas, mas claro, sempre, né, fazendo acompanhamento com o profissional para direcionar as quantidades, porque o segredo é a quantidade. Que a alimentação praticamente é quase a mesma, né? Aqui é tudo Exatamente. mesmo. Muito bom. Exatamente. Muito obrigada. Seja sempre Obrigada, bem-vinda à nossa gente. casa, viu? Obrigada. Pois é, como Obrigadão. sempre, informações valiosas. Aproveita para seguir ela na internet, minha gente, @doutora Natália Danelli, tudo junto está aparecendo para você, e @Instituto do Peso. Um beijo pra você. Ficou linda Beijo. nesse macacão. Ai, obrigada. Está lindíssima, lindíssima. Obrigada.